Filosofia é um componente que ele abrange vários campos, digamos assim, da existência humana. Ele abrange desde questões relacionadas ao conhecimento, como é que eu separo o conhecimento científico do conhecimento artístico, por exemplo. Ele aborda questões sobre ética, questões sobre política, questões sobre filosofia da arte, que nós chamamos de estética. Então, acredito que a melhor maneira de nós começarmos a estudar filosofia é ler os textos escritos pelos filósofos e pelas filósofas. O meu conselho aqui, a minha sugestão aqui, para quem quer começar a ler filosofia, é pegar a Apologia de Sócrates, do Platão. Este deve ser o livro inicial, porque tem uma linguagem simples, é uma leitura agradável. E além da questão da leitura, o estudo da filosofia também envolve a nossa capacidade de debater, de discutir ideias. Então esse estudo ele pode ser orientado por um bom professor, por alguém que esteja, digamos assim, interessado, comprometido com o seu desempenho, com o seu desenvolvimento filosófico. Olha, a minha orientação é principalmente a consulta de um livro de bolso chamado que é Sociologia da coleção Primeiros Passos. Ali tem toda uma parte conceitual, bem objetivo, bem acessível ali a questão da linguagem. Então eu recomendo essa leitura para você ter um acesso bem simples, né, sobre essa disciplina. Uma pessoa que lê mais, ela acaba criando uma intimidade maior, não apenas com o conteúdo do componente, mas ela também começa a desenvolver a habilidade de uma interpretação, de uma compreensão melhor dos textos, o que é muito bom na hora que você vai ler o enunciado do item. Então, a intimidade com a leitura deve ser algo que deve ser cultivado no dia a dia. Um livro do Drummond, que é Amar se aprende amando. Então eu vou parafrasear o Drummond e vou dizer que ler se aprende lendo. Então você tem que começar a ler, né? Você começa lendo devagar, você começa lendo algumas coisas mais agradáveis. Acredito que é muito legal você ler, por exemplo, alguns autores brasileiros, Machado de Assis, você ler algumas crônicas. O Luiz Fernando Veríssimo tem umas crônicas muito boas. Você pode ler poesias do Drummond, do Fernando Pessoa, porque elas trazem um conteúdo filosófico muito grande. Então, a partir daí você vai se habituando a ler e passa, digamos assim, quase que naturalmente a ler os textos de filosofia, a ler os textos mais técnicos. A leitura ela é essencial porque condiciona o aluno a ter um repertório rico e diversificado, só que esse aluno tem que tomar cuidado com o tipo de site que ele justamente visita, porque ele tem que procurar mais de duas fontes para ele poder justamente embasar a sua opinião e a sua visão sobre o tema. Acredito que nós podemos priorizar a parte de epistemologia e nessa parte de epistemologia, volto a dizer, o Platão com a teoria das ideias, o Kant e a discussão entre os racionalistas e os empiristas. Na parte de ética, Aristóteles e Kant são quase que assuntos obrigatórios. E nós temos também a parte de política, com o Platão, o Aristóteles, o Maquiavel e os contratualistas. Também é importante observar que, de alguns anos para cá, nós começamos a ter alguns itens de filosofia medieval. Nesse caso, patrística e escolástica são uma boa pedida. Sim, acredito que alguns assuntos eles devam ser priorizados, principalmente o mundo do trabalho. Hoje o mundo do trabalho ele é muito atingido pela velocidade e pelas transformações promovidas pelas revoluções tecnológicas. Tanto é que a gente nota a questão da interferência, né, que essas mudanças elas vêm afetando o nosso comportamento socioemocional na atualidade. Então é um tema que o aluno deve ter atenção. Acredito que uma maneira bem consistente do aluno ficar preparado, da aluna ficar preparada, é por meio da leitura de textos originais. Quando nós falamos textos originais, são os escritos dos filósofos e das filósofas. Também é importante recorrer aos textos escritos pelos especialistas, é sempre bom. E, por que não dizer também, a resolução de itens. Resolução de itens do Enem, porque os itens do Enem eles são elaborados a partir de competências e habilidades, e também resolução de itens de outras universidades, de outros concursos de vestibular.
Bom, para o candidato se preparar bem, eu recomendo uma revisão nos grandes clássicos da sociologia, que são Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. A partir da consulta desses clássicos, você vai perceber o quanto vai facilitar o direcionamento do estudo, porque eles são constantemente revisitados e os temas eles vão automaticamente, na direção desses pensadores. A pessoa que vai concorrer a uma vaga do Enem, no caso, para que ela possa ter um bom desempenho na prova de Ciências Humanas e, digamos assim, de maneira mais direta na prova de Filosofia, ela tem que ter uma boa leitura. Então, estabelecer uma disciplina de leitura é, acredito eu, o primeiro passo. Além disso, é muito importante que você não leia apenas livros de filosofia. Quando você olha para a prova de Ciências Humanas, e filosofia está incluído aí, você vai perceber que muitos itens eles trazem discussões, por exemplo, dialogando com a literatura. Então, recorrer também aos clássicos da literatura seria uma boa. Outro detalhe que é muito interessante, você aumentar o seu repertório sociocultural também com filmes. Você tem muitos filmes, você tem muitas peças de teatro que trazem, digamos assim, no seu enredo alguns dilemas filosóficos que sempre devem ser, digamos assim, revisitados por nós. As dicas de estudo eu sugiro principalmente que o aluno ele pesquise sites confiáveis, tá? Sites que saibam filtrar esses sites e automaticamente também visitar ou consultar revistas especializadas com embasamento científico, além da questão de filmes temáticos que possam ajudar muito no repertório desse candidato.